Eu vou ler a palavra do Senhor. 13, versículo 10. Diz a palavra do Senhor. E ensinando no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia... Glória a Deus. E não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à mulher: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não despede da manjedoura cada um de vós, e seu boi, o jumento, e não o leva a beber água? E então convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feita por ele. Amém? Glorificado e exaltado e bendito seja o nome do Santo Senhor. Vai sair, viu, irmão? A palavra do Senhor, pode ter certeza que não há capeta, não há demônio que possa contra o poder de Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Então, irmão, nesta noite, eu quero dizer para você que veio aqui em busca de algo da parte do preletor, pode sair daqui tranquilo que você não vai levar nada. Agora, se você veio pensando em receber algo de Deus, eu te garanto que aquilo que você pensou descer para o seu coração, o Senhor vai te entregar e você vai sair daqui contando o testemunho de vitória. É isso que Deus faz na vida daquele que busca o Senhor. Porque muitas das vezes a gente olha para uma pessoa, olha para o status dela e vê que é uma pessoa de porte, e a gente acaba que fica meio que, animado com aquela pessoa, a gente quer buscar algo naquela pessoa. Mas a única pessoa que nós devemos buscar algo é no próprio Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Agora nós vamos estar entrando nesta palavra. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele estava na sinagoga, ali pregando a palavra de Deus. E ali chegou uma mulher, encurvada, e com certeza todos sabiam do histórico dela. São 18 anos a pessoa naquela situação. Para muitos, quando você tem uma enfermidade física, ou seja, vértebra, coluna na coluna, a pessoa acha que aquilo ali é apenas uma enfermidade natural. Mas na verdade aquela mulher, ela estava ali com um demônio que o atormentava por todos esses anos. E Jesus, ali vendo a situação daquela mulher, ele simplesmente perguntou se ela queria ser curada. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E ali ela simplesmente aceitou, Porque quem é que está passando mal com um tipo de enfermidade que não quer receber a vitória, Então o que aconteceu? Ela recebeu a cura. E ali o povo que ali com ele estava, indignaram-se. Olha só como é a mentalidade do ser humano, Como ele falou que eles são hipócritas porque no sábado eles levam seus animais para ir beber, Então significa que eles trabalhavam, Não tinha como eles
está ali falando algo de Jesus, sendo que eles faziam o trabalho no sábado, e Jesus fazendo o bem, eles se incomodaram. Não, nós temos a semana inteira, como pode você curar no sábado? Que cabeça, né? Como ser humano, ele é pessoa de mente dura, né? Se ali aconteceu esse milagre, eles deveriam estar saltitando de alegria, porque ali havia uma mulher que estava sofrendo muito, e ali Deus fez o milagre na vida dela, através de seu Filho Jesus. Louvado e exaltado seja Deus. Então nós vemos, irmãos, nesta noite, que Jesus, ele continua fazendo o mesmo trabalho daquela época, nos dias de hoje, através de cada um de nós. Eu costumo falar na nossa igreja lá que Jesus, ele, da mesma maneira que ele operava milagre lá no início, quando ele começou o seu ministério, hoje ele continua fazendo a mesma coisa, ainda tem mais. Ele nos deixou escrito que se nós tiver fé, nós faríamos coisas maiores ainda do que as que ele fez. Olha que coisa interessante. Ele sendo filho de Deus, né? Como pode ele falar uma coisa dessa para um homem natural, né? Mas tem uma razão para tudo isso. A razão é que, uma vez que este homem começou o seu ministério, ali foi 3 anos que ele teve de muita batalha, de muita luta. Por quê? Porque ele sabia qual seria o finalizado de sua carreira na terra. Então, o que aconteceu com Jesus é algo que nós devemos a cada dia avaliar. Cada dia nós devemos nos perguntar: será que o sacrifício de Jesus, ele tem surgido algum efeito na minha vida? Será que o sacrifício de Jesus foi válido? Será que eu estou fazendo algo para que eu agrade o Senhor? Porque eu não precisava morrer ali por ninguém, não. Ele estava naquela cruz ali porque Deus, como ele diz lá em João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que pudesse salvar a humanidade. Aí nós entramos em outras passagens que fala que Jesus, ou seja, o próprio Deus, já tinha enviado vários libertadores, não é verdade? Só que chegou um ponto que, olhando ele da terra, não havia mais ninguém capacitado para poder fazer o que Jesus fez. Ele olhou, deu uma analisada e disse: agora ficou ruim, porque não tem ninguém com fé na terra para tirar o povo da escravidão. Então o que ele fez? Ele pensou: não, essa foi a melhor criação que eu fiz. Houve vez dele se arrepender, porque o homem é duro de serviço, o homem é coração mesmo duro. Mas porém, ele pensou: não vai encerrar aqui. Não tem como minha obra encerrar ainda. E ali ele pega e diga: hoje eu vou tomar uma decisão difícil. Eu vou enviar o meu filho para tirar o pecado do mundo. Então você vê que não é fácil quando se fala de trabalho, de libertar. Nós vemos que hoje, o que está acontecendo na terra? As pessoas não querem mais ser libertas, então elas estão vivendo um Sodoma e Gomorra, querem comer uns aos outros, e Jesus está ficando de lado, esquecido. Nos dias de hoje, pelo sacrifício de Jesus, era para nós estar com igrejas lotadas, o povo desesperado para ir morar no céu. Mas quando você passa nas igrejas, você vê que é minoria. Tem várias igrejas de todos os tamanhos, mas quando você passa nas portas, aquela igreja, que é uma igreja que fala a Bíblia, que fala a verdade, você pode olhar que é um gatinho pingado. Porque as pessoas não estão atrás de palavra de libertação, não estão atrás de palavra dura, como Jesus um dia falou, né? Ele estava numa pregação ali, ele estava ensinando uma palavra bem de correção, e ali começou o povo a sair. O povo começou a se dispersar a ponto de não ficar ninguém, só os discípulos. E ali os discípulos perguntaram: mas Senhor, que palavra é essa? Olha, o povo está se dispersando, todo mundo está saindo. E Jesus simplesmente disse:
Aí, se vocês também quiserem ir, pode ir. O próprio Pedro diz, não, mestre, quem mais poderia ter palavra de vida eterna? Por quê? Porque a palavra de Deus é a única que liberta. Não tem essa de te arrudei, não. Não adianta o camarada ficar inventando conversinha e dizer que esse atalho aqui vai levar ao céu. Não existe isso. Quem leva ao céu é a palavra de Deus, porque quando ela entra, ela age e acontece transformação, acontece mudança. E nós vimos que aquela mulher, ela estava enferma durante todos esses anos, mas até então ela não tinha encontrado alguém que tivesse feito uma proposta dessa para ela. E ali no momento em que ela teve aquela proposta lançada, imediatamente ela assim, quero, aí. Você quer ser curada? Quero. E ali ela foi imediatamente curada. É assim que Jesus faz. Então, como eu estava falando aqui antes de iniciar, eu me senti assim meio que desanimado desde segunda e terça. Eu passei o dia meio desanimado, porém eu entendi direitinho o que estava acontecendo, porque eu digo, só pode ser seta maligna, porque eu estava bonzinho andando o dia todo normal, de 6 horas em diante o pé começou a atrapalhar, começou a mancar, que eu cheguei em casa quase não pisando no chão. E dirigindo nesse trânsito horrível, que você tem que estar o tempo todo manuseando o pé esquerdo. Então o que acontece? Eu entendi ali que o inimigo, ele não aceita. Quando o culto se trata de libertação, ele faz de tudo para atrapalhar. Ele não quer que a sua palavra, ele não quer que a palavra de Deus seja lançada aos cativos. Então nós vemos aqui várias passagens aonde Jesus, ele faz grandes prodígios e maravilhas. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 2, ele diz: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas em tudo sempre tem aqueles do contra. Não sei se vocês já prestaram atenção que se você estiver numa igreja que já está bem movimentada, já tem bastante pessoas, vai sempre ter aquele que está no meio para atrapalhar. E aqui aconteceu. No versículo seguinte ele fala, no versículo de número 6, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. Então, qual a diferença de dizer seus pecados te curou? Ou seja, a sua fé te curou, ou qual é a diferença de dizer pega a sua cama e vai para a sua casa? A ordenação é só. Não tem como ter diferença. Então nós vemos aqui que a fé não era nem tamanha na vida daquele paralítico que estava em cima daquela maca, não. A palavra está falando aqui que aqueles homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: paralítico, tenha bom ânimo, toma a sua cama e anda. Então você vê, às vezes é preciso alguém ser carregado no colo, não é? Às vezes é necessário que alguém seja levado, porque senão não tem possibilidade dela chegar até Jesus. Quem de nós aqui, que eu acredito que a maioria aqui não nasceu de berço evangélico, não precisou que alguém fosse até você e falasse de Jesus? Todos que estão aqui, alguém foi lá e falou de Jesus. Então, ou seja, a fé daquele que foi até você fez com que você tivesse uma atitude, um desejo de conhecer esse Jesus. E hoje você está aqui, porque Jesus, ele cura, ele liberta, ele faz grandes milagres na vida daquele que crê. Mas o que mais me chamou a atenção neste versículo aqui foi aqueles homens, a fé daqueles homens, porque muitas das vezes a gente acha que só é curado se a pessoa tiver a própria fé. Não, aquele homem precisou que alguém levasse ele. Talvez ele viu falar de Jesus e até a fé daquele homem podia ter uma fé bastante
aprimorada, mas porém, ele precisou ser levado pelos braços daqueles homens. Então nós vemos aqui que Jesus está de braços abertos, aguardando aqueles que têm o calor do Espírito Santo e que queiram morar no céu, para que eles possam estar na casa de Deus, buscando a gloriosa presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja Deus. Então nós vemos que grandes passagens bíblicas, que nos evangelhos todos falam de libertação, de livramento, de milagres. Então pode você vasculhar que todos os evangelhos vai ter vários milagres que Jesus fez. Várias pessoas foram libertas ali do seu cativeiro. Por quê? Porque alguém levou essa mensagem de salvação. Louvado e exaltado seja Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Eu vou ler mais uma passagem. Glorificado e exaltado seja Deus. Mateus 8, 28. Vamos lá, diz assim: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? E certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. E os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: vão. E eles saíram. Olha que coisa interessante. 2 homens que viviam ali endemoniados, que parece que não havia quem pudesse conter o nervosismo, a situação de brutalidade. Aquele homem, todos que passavam ali temia, porque até então Jesus não tinha passado. Porque quando Jesus passa na sua casa, a vitória acontece. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em direção ao mar, e morreu afogado. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceu aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Então você vê, Jesus foi ali e fez algo bom, não foi? O que ele fez ninguém podia fazer, ninguém podia passar ali perto daqueles homens. Só que Jesus passando, os próprios demônios que estavam naqueles 2 homens já começaram a entender que ali ia acontecer algo diferente. Eles logo já começaram. O que faz aqui antes do templo? Não, para ele não era tempo de Jesus passar lá. Mas porém, Jesus não falou nada. Você viu Jesus falar alguma coisa? Não. Simplesmente eles falaram. Mas porém, deixa eu ver aqui onde foi que eu falei sobre o que eles falaram. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado. Então ali, aquele homem que cuidava dos porcos, ele saiu indignado, porque eles achavam que Jesus não era o Filho de Deus, porque aqueles demônios entraram na sua fonte de renda, e ali eles saíram anunciando que Jesus estava fazendo algo de ruim.
É sempre assim. O nosso ser natural que dificilmente nós vemos as coisas pelo lado bom. Nós vemos logo o lado ruim, porque ele vivia daquela criação. Mas será que ele se preocupou de olhar para a situação daqueles homens que não tinha no mundo quem passasse perto deles? Eles não se preocuparam com isso. Simplesmente eles olharam para aqueles porcos que foram de despenhadeiro abaixo. Então é essa a natureza humana. Infelizmente, é essa natureza que leva ao homem ao inferno. Porque quando nós deixamos Jesus entrar nas nossas vidas, aí há salvação, aí há libertação. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Então, irmão, nós estamos recheados de palavras bíblicas que falam sobre libertação. A missão de Jesus foi ensinar, mas nos seus 3 anos de ministério, acredito eu, não tirando o poderio de Deus, porque ele só fazia porque ele era usado por Deus. No meu ver, Jesus foi o homem que mais curou pessoas e fez milagre nesses 3 anos de sua caminhada. Então nós precisamos entender que só Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por ele. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão no estado lastimável, sofrendo, e você chega até ela, você oferece Jesus, que ele pode mudar a história, aquela pessoa vai lá e nega Jesus. Ela não aceita. Por quê? Porque a natureza do homem, ela é tão voltada para o pecado que quando você oferece algo bom, o camarada desconfia. Ele não aceita. Louvado e exaltado seja Deus. Mas Jesus saiu naqueles territórios todos, e aonde ele chegava não precisava muito, não. Alguém sabia de notícia que ele estava pregando em algum ponto da cidade? Imediatamente as pessoas começavam a se aproximar de Jesus, porque ele sabia que ali haveria algo diferente. Ali ia haver cura, ali ia haver milagres. Então nós vemos que Jesus, quando se identificou como ministro da palavra, com um novo ensinamento, quem entendeu queria estar ao lado dele, porque sabia que se estivesse ao lado dele, não passaria fome, não andava nu, não era enfermo, e se tivesse, ia curado. Então nós vemos várias passagens que tratam sobre pessoas que estavam ali sofrendo, e simplesmente Jesus chegou até eles e perguntou: tu quer ser curado? Eu quero. Então vai, segue. É lindo demais o agir de Deus. Então o que mais me traz alegria nos dias de hoje é que mesmo em meio muitos incrédulos, ou até mesmo hipócritas que ouvem a palavra de Deus e ainda tem a cara dura de dizer que tem compromisso com Deus, acontece. Pessoas que não tem nada a ver com Deus, mas quando tu fala, não, eu tenho intimidade com Deus, eu já conheço Deus, mas será que ele conhece a ponto dele querer se doar para Deus? Nada, é só hipocrisia. É o que você mais vê nos dias de hoje, pessoas que ficam aí conversando historinha para tentar enganar a si mesmo, porque quem conhece a Bíblia sabe que isso é só engano deles mesmos. Mas porém, são pessoas que estão presas ao pecado e são felizes naquela vida que está levando. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então, gente, Deus é maravilhoso. E nos seus evangelhos, eu já falei alguns aqui, eu vou falar mais um. Os cegos viam, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Falou de riqueza? Não, né? Aos pobres. Aí você pensa assim, mas será que é os pobres de dinheiro ou de que é? Às vezes a gente interpreta que são os pobres que não têm dinheiro, né? Mas não, é pobre de espírito, porque eles não têm capacidade de aceitar o ensinamento de Jesus. Então eles são pobres e miseráveis. Então nós precisamos compreender que enquanto nós vivermos nessa terra, não vamos estar nos limitando por intimidação de A ou B, não. Se alguém não quiser ouvir, mas você fala do mesmo jeito. Entrega o evangelho do Rei Jesus,
ele pregava a sua palavra, mas não era todos também que aceitavam, não. Tinha muitos que queriam perseguir Jesus. João Batista mesmo começou a falar sobre arrependimento, arrependei do vosso pecado, para que você saia dessa vida de miséria, de pecado. O que aconteceu? Começou a perseguição. Hoje nós estamos vivendo bem demais, porque ninguém nos persegue. Nós temos a palavra toda mastigada, ou seja, totalmente sobre as nossas mãos. Temos capacidade de ter conhecimento à vontade, e muitas das vezes nós ainda achamos que não é necessário. Mas Jesus, quando começou a falar sobre algo novo, sobre libertação, sobre morar no céu, muitos deles não conseguiram entender. Hoje continua da mesma maneira, as pessoas continuam sem entender a palavra de Deus. Tem muitos que até lê a palavra de Deus, porém não entra nada, porque como é que vai entender se o Espírito de Deus não está naquela vida? Porque a Bíblia nos diz que quem faz nos lembrar da palavra é o Espírito Santo de Deus. Se eu não sou um cristão, se eu nunca aceitei Jesus, eu nunca me libertei, como pode eu entender o que ele está falando? O próprio Nicodemos era um homem conhecedor da lei, conhecedor da palavra de Deus, mas porém faltava algo, ele não conhecia ainda o ensinamento de Jesus. Ele precisou ter com Jesus, para que ele pudesse ter uma mente aberta. Porém, algo já tinha chamado a atenção naquele homem. Porque só vai até Jesus quando quando a pessoa já sente algo, já está tendo um mover dentro de si. Então o que acontece? Nós vemos que a palavra de Deus, ela é transformadora. A palavra de Deus, ela move montanha. Se nós acreditarmos nesta palavra sem duvidar, ela se cumpre todo dia. O que faz essa palavra não se cumprir é o fato de nós não crer nela. Nós lê, mas porém minha fé é uma fezinha raquítica. Aí eu não entendi, aí eu peço algo para Deus, eu não recebo, aí eu começo a murmurar. Aí o que acontece? Vai receber o quê? Quando começa a murmuração, a vitória se afasta. Não tem como receber algo de Deus se você começar a murmurar. Porque às vezes Deus já está para te dar a bênção que Ele tem para você, e o que acontece? Não recebeu de urgência, aí começa aquela murmuração. Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? Será que Deus ficou surdo? E começa a falar baboseira, desculpa da palavra. Então nós precisamos compreender sobre a libertação do Espírito e das almas. As pessoas precisam compreender que têm que ser libertas para poder receber os milagres de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Santo Senhor. E muitas pessoas, elas viviam naquela região, na Galiléia, Samaria, tanta gente sofrendo de enfermidades, mas porém viam falar de Jesus, e até ele. Ali ele começava a falar e via a necessidade daquela pessoa, ia lá, estendia a mão, aquela pessoa automaticamente era curada. Olha que coisa linda, né? Se nós tivéssemos a autoridade que ele nos outorgou, que era para fazer coisas maiores, nós fazíamos do mesmo jeito. Não, você está curado, pode ir para casa. Mas infelizmente nós temos uma fé meio que artificial. Não vou dizer que a gente não tenha fé, mas a nossa fé ela é meio que artificial. Mas quando nós colocamos essa fé em ação, que a fé é verdadeira e genuína, o milagre acontece. Então, irmão, Deus é maravilhoso. Eu não tenho como descrever o quanto Deus é bom e o quanto Ele é maravilhoso. Desse jeito, meu pai. Eu quero dizer para os amados irmãos que eu estava com febre, mas a febre era interna e já passou. Agora a garganta eu estou sentindo ainda, né? Porque inflamou, mas porém a febre que eu estava sentindo, não estou sentindo mais. Então assim, isso é coisa que Deus faz. Eu agora entendo por que Deus permite as enfermidades. É para que Ele seja exaltado. Não é para nós nos engrandecer, não. É para que Ele seja exaltado. Então, irmãos, é muito bom você
crê na palavra de Deus. Se você tem algo que precisa receber hoje, eu quero te falar nesta noite. Faça uma prova com Deus para você ver. Mas não faça de brincadeira não. Não faça que nem Ananias e Safira que foram lá tentar enganar o profeta, só que se deu mal. Não funciona assim. Se você tem algo que você deseja, um trabalho, algo sim, de diferente, ou que você está precisando de urgente, peça com fé, não duvide não. Que mais na frente você vai vir aqui contar que Deus fez um milagre. Então nós precisamos fazer as coisas com ordem e decência. Para Deus, sem isso, não vai funcionar. Porque se você fazer assim, olha, eu vou fazer essa promessa aqui com Deus, e Deus vai te dar a bênção. Mas se você receber ela e tentar esconder do seu pastor, da sua igreja, Deus não vai deixar de ver o que está acontecendo. Ele está vendo. Porque com Ananias e Safiras, o que aconteceu foi, eles tinham uma herdade, uma terra, e vendeu e ia doar o dinheiro daquelas terras. Só que o único problema é que ele não tinha necessidade nenhuma de ter oferecido nada para ninguém. As terras não eram dele. Não precisava não. Simplesmente ele ia vender e fazer o que ele quisesse, mas não. Ele colocou no coração de vender aquela terra e que ia doar parte daquela, ou seja, tudo. E quando recebeu, ele se arrependeu porque vendeu bem, né? Quando ele olhou para a quantidade, para o volume de dinheiro, ele pegou e pensou, ninguém vai saber mesmo, então eu vou dar só a metade. Então não é assim que Deus trabalha. Não tente enganar Deus. Não consiga achar que se você fazer algo com Deus, se você fazer aliança com Ele, você não engana Ele, não. Ele está na sua vida presente 24 horas. Ele está vendo tudo que você faz. Então faça, honra, que tudo que você precisar, por mais que seja difícil, vai acontecer. Então o que acontece? Para nós finalizar a palavra, nós vimos aqui na nossa leitura, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus, glorificado seja Deus, santo, santo é o Senhor. Então o que aconteceu? O que me chamou a atenção daquele povo na época, sabe o que foi? É a dureza de coração e a hipocrisia daquele povo que não aceitou que uma pessoa recebesse a bênção no dia de sábado. O sábado não era para fazer nada, né? Quer dizer que mudou hoje? As pessoas que dizem que o sábado é para descanso, você vê algum descansando? Se você estiver dentro da sua casa, você estiver achando que está lá descansando no sábado para Deus, e você continuar, vou lá, vou me banhar, eu vou fazer isso, aquilo, você está movimentando o seu corpo, você está trabalhando. Ou você é uma pessoa sincera com Deus, ou você não é. Porque Deus não brinca. Deus, Ele é verdadeiro. Tudo que nós temos que fazer com Deus tem que ser com sinceridade, para que nós não venhamos se arrepender. Porque se nós nos arrepender, vai morrer. Ah, mas eles morreram, caiu duro na mesma hora. Hoje é diferente, irmão. Não cai duro, não. Anda aí vagando igual um morto-vivo, porque o Espírito de Deus não está nele. Então, o que vai acontecer é que Deus não vai estar na pessoa, infelizmente. A mentira não funciona. Nada que você fizer achando que vai enganar Deus, você está fazendo sacrifício de tudo, você não engana Deus. Então, o mal daquele povo, da época, nas sinagogas, é porque eles se achavam os santos, mas na verdade não tinha nada de santo. Era só de boca para fora. Então, precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos para que o diabo não coloque seta enganosa na nossa vida, porque ele está aí para isso. Então nós precisamos vigiar e orar para que isso não aconteça, amém?